assim, todos aqui são cobaias de uma aula experimental. Resolvi compartilhar com alguns amigos que nesse momento de maravilhoso que a gente vai ver, que a gente se encontra, muitas pessoas me ligam e eu gosto do assunto e eu não perco nada mais do que a chance de falar 2 horas na orelha de cada um. Mas está muito recorrente, então resolvi colocar uma turma aí na mesma sala e falar uma vez só as oportunidades. Temos um grupo, na verdade, eu fui louco o suficiente para ter uma corretora de criptomoedas no Brasil. Pobre inocente, não sabia o que me esperava, achava que era uma empresa de tecnologia. E, puta, eu prefiro nem contar muito essa história porque não é uma história boa, só boa. Mas me trouxe muito aprendizado, muitos amigos, e a gente tem um grupo dessa empresa que acho que é um patrimônio e um ativo que essa empresa gerou. E são pessoas que contribuem muito e trocam muita experiência, informação. Todos os dias a gente, mesmo quem mais tem conhecimento em profundidade, aprende e pergunta e ensina também. Legal? Então, eu sou esse cara que vocês, a maioria de vocês conhecem, mas não em todos. E eu resolvi criar esse grupo, dos princípios criptográficos ao alívio da gastrite. Não é brincadeira a parte da gastrite. Todos que estão aqui iniciando vão entender do motivo desse slide. E que guarde com muito carinho. Talvez temos um aluno já praticando essa parte do alívio da gastrite. Chegaremos lá. Vamos em frente. Eu separei a aula em 6 partes. Essa aula precisa facilmente de 4 horas para ser bem ministrada. Eu quero fazer isso em 2 horas. Não vai ter como isso acontecer sem algum prejuízo ao programa. Então, vamos direto para o assunto. É um curso gratuito, mas me custa. Me custou algumas ferramentas, alguma utilização, alguma coisa. Então, eu vou abrir em 2 momentos um espaço para receber doações. E se receber doações, bater a meta de R$ 1.000, essa aula será repetida da mesma forma, gratuita, para que vocês possam convidar, por sua vez, outros alunos. Já tem gente mandando Pix aí. Eu vou pegar o meu celular aqui. Cadê o que confirma o Pix? Espera aí, Jonathan, que tem um de Bitcoin também, mais pra frente. Gente, vamos lá. Rapidamente essa parte, que é uma parte que vai nivelar o conhecimento. É uma aula de criptomoeda. Todas as criptomoedas, elas rodam em cima de uma plataforma tecnológica. Essa plataforma tecnológica é chamada blockchain. Tá certo? Vou ler o slide meio chatinho. Aula da 5ª série. O conceito surgiu pela primeira vez em 2008 por uma pessoa ou um grupo de pessoas, não se sabe ao certo, usando um apelido, Satoshi Nakamoto. É uma tecnologia, tá certo? Não é uma moeda, não é um dinheiro, não é pirâmide, não é... É uma tecnologia. E como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Uma faca na mão de um médico habilidoso pode salvar uma vida. Na mão de um maluco psicopata faz um estrago. É uma tecnologia, como uma faca. E desse mesmo modo pode trazer benefícios ou malefícios a quem o utilizar. Então, é um software de computador, um código-fonte aberto e gratuito. Existe uma comunidade da turma de desenvolvimento de software que gosta de compartilhar as coisas. Não é a mentalidade do Nikola Tesla. Se hoje a gente tem energia, entre aspas, barata, é porque um cara chamado Nikola Tesla abriu mão de muitas patentes para que o mundo pudesse se favorecer. Da mesma forma, existe uma comunidade de desenvolvimento de software
que doa, simplesmente abre e doa os seus próprios códigos. E o Bitcoin ele nasceu nesse contexto de software aberto. Ele é um protocolo de comunicação. Eu estou colocando algumas palavras difíceis justamente para desmistificar a linguagem estúpida e técnica, tá certo? Protocolo de comunicação nada mais é que uma forma de se comunicar. O que é um protocolo? O exemplo mais prático de eu explicar o que é um protocolo é: lembram quando a gente ia ao correio e no correio a gente colocava destinatário, isso aqui eu não sei se todo mundo vai lembrar. Alguns vão. Destinatário, o nome da pessoa, o endereço, o CEP, o bairro, o CEP, cidade e estado. Você não podia inverter e botar o CEP aqui, o nome ali, o remetente acolá. Não, todo mundo seguia o mesmo padrão. Para quê? Para facilitar o correio entregar as correspondências. Isso é um protocolo. Foi feito um protocolo de como se deve escrever cartas, ok? O Bitcoin ele é um protocolo de comunicação. É uma forma como se deve escrever e se comunicar com o software. E isso é importante por quê? Porque significa que não é uma linguagem específica, um programa específico, um tipo de código específico. Qualquer linguagem, qualquer programa, qualquer pessoa que utilizar a mesma metodologia, o mesmo protocolo, vai se comunicar com essa rede. É uma tecnologia de registros distribuídos. Registro é aquilo que se anota. Tudo que é importante e que pode ser anotado pela humanidade pode ser gravado e registrado dentro do blockchain. Se tiverem dúvidas, pessoal, levantem a mão. Eu acho que eu habilitei o microfone para a maioria de vocês. Se não, bota a mãozinha que eu acho que eu consigo ouvir as perguntas. É importante que seja interativo. Mas vamos nessa. Então, permite a inserção de registros de forma transparente. Todos podem ver esses registros. Ele é seguro, ele é baseado em criptografia. Vou explicar rapidinho o que é criptografia a seguir. E é descentralizado, impossível de ser desligado. É uma rede de computadores. Para você desligar o Bitcoin, você só consegue fazer isso se você desligar a internet. E mesmo assim, vai funcionar em alguns momentos em servidores privados, em redes internas. E por fim, é um tipo de banco de dados que registra todas as operações de transferência de um ponto A para um ponto B e que não podem ser alterados, eles são imutáveis. Então, uma vez algo registrado num blockchain, ele está armazenado lá de forma perpétua, para todo o infinito, enquanto a humanidade existir, não sei se será infinito, pelo infinito. Principais características do blockchain. Descentralizado, então várias redes, vários computadores se conectam, mas não existe um centro. Não é igual o Banco Itaú, que tem lá a sua base, seus servidores. Não é igual a forma que você transfere dinheiro para o exterior, que usa o SWIFT, e que se você atacar essa rede do SWIFT, eventualmente você causa um dano ao serviço. Por ser descentralizado, você não tem uma única entidade que você pode tirar e desligar. Transparente e imutável. Depois eu vou passar o slide para vocês e vocês terminam a leitura aqui. Falando rapidinho sobre criptografia, tá? Criptografia é outra palavra. Ai, meu Deus, o que é criptografia? Criptografia é uma ciência de proteger informações através de códigos. Eu vou pegar uma informação, vou embaralhar isso e vou transferir. Algoritmos de criptografia modernos são capazes de proteger informações de forma extremamente segura. Então, nada mais é do que, novamente, cálculos matemáticos que permitem embaralhar a informação e torná-la ilegível, para que do outro lado, quem receber, sabendo uma máscara, sabendo algumas fórmulas, desembaralhe isso e faça a leitura das informações. Tá bem? Vamos girar para o Bitcoin. Bitcoin é pirâmide? Não é pirâmide.
que é um Bitcoin? É uma forma de dinheiro, assim como o real e o dólar e o euro. A diferença é que ele é puramente digital e não é emitido por nenhum governo. 90% do nosso dinheiro já é digital. Não existe mais cédula de papel. Ninguém usa muito cédula de papel, salvo alguns casos raros. Então, esse negócio do dinheiro ser digital, gente, já é dinheiro digital há muito tempo. Se precisassem imprimir em papel todo o dinheiro do mundo, faltariam florestas e árvores. E funciona como uma espécie de conta bancária, super segura, super secreta, e que existe apenas no meio digital. Estou falando especificamente de Bitcoin. Com Bitcoin, você transfere fundos de uma pessoa A para uma pessoa B em qualquer parte do mundo. É rede. Um conceito interessante para a turma do jurídico é: existe evasão de divisas com Bitcoin? Não existe divisas no ambiente digital. A internet ela é global. Então, aonde está guardado o Bitcoin? Nunca é dentro de um país ou fora de um país. Ele está no digital, ele está na rede. Então, um conceito interessante aí para a turma do jurídica discutir se existe ou não evasão de divisas quando se transporta Bitcoin para outro país. E uma das principais características, talvez a mais importante do Bitcoin, é que esse software foi construído para que se sejam produzidas 21 milhões de moedinhas. Então, não vai existir 21 milhões e um, nem 22 milhões, nem 19, 20 milhões e 999 mil. Vão existir 21 milhões de moedinhas. Isso quem cuida e desculpa, estou adicionando gente na sala. Quem faz valer é o próprio software que é aberto e todo mundo tem acesso e pode ver. Eu vi o código do Bitcoin, confesso que eu entendo 40% do código. A parte de criptografia, para mim, é quase totalmente alienígena, mas alguma ou outra parte eu até que tenho uma boa compreensão. E o Bitcoin pode ser dividido em 8 casas decimais. Então, esse último número aqui, 0,00000001, é é a menor parte de um Bitcoin. É o chamado Satoshi. Deixa eu ver se alguém está chamando, pedindo link. Não. Vamos adiante. O Bitcoin pode ser dividido em 8 casas decimais. E se hoje um Bitcoin, não sei se está certinho, está na casa de 325 mil reais, se eu quiser comprar 100 reais de Bitcoin, eu posso? Sim, eu vou dividir a quantidade que eu quero pelo valor do preço no exato momento e vou ter aqui a quantidade 0,0030769, equivale a 100 reais, caso o Bitcoin esteja custando 325 mil reais. Como funciona o Bitcoin? Então, ele é descentralizado, já expliquei o que é. Ele é anônimo. Quando você abre uma conta Bitcoin, ele não quer saber quem é você, qual é o seu CPF, em que país você está. Você vai ganhar um código, como se fosse uma conta numerada. E você passa a representar essa conta numerada. Então, você tem um certo anonimato ao Bitcoin. Entretanto, como o Bitcoin ele é totalmente transparente e todas as pessoas conseguem ver todas as transações acontecendo, a gente vai olhar um pouco para isso. Existe algum momento em que você precisa, por enquanto, converter Bitcoin em dinheiro ou dinheiro em Bitcoin. Geralmente, isso é feito em casas de câmbio, que chamam exchanges. E nesse momento, você tem que se identificar. Então, ele vai e segue um certo anonimato até que ele fica vinculado a uma conta onde a pessoa se identificou, ou alguém se identificou. E aí é possível algum tipo de rastreio, algum tipo de monitoramento e encontrar
a quem se destinou esse Bitcoin? Ele é escasso. Ele está programado para ter 21 milhões de unidades, o que torna um ativo escasso. Se a gente prepara um documento ou um MP3, por exemplo, é muito fácil duplicar esse MP3 e distribuir ele pela internet, anexando no e-mail, permitindo que baixem isso para download. Então, um dos principais problemas que o Bitcoin resolveu foi criar uma forma de algo digital não poder ser replicado, ser único. E o Bitcoin ele resolve exatamente essa função. Um Bitcoin ele nunca pode ser duplicado. Um Bitcoin nunca pode ser falsificado. E aí, essas características, o fácil transporte, faz com que isso seja percebido como algo de valor pelo mercado. Ele é seguro e transparente, a gente vai olhar um pouco para isso, mais gente entrando. Um minutinho. Aceitei. Vamos em frente. Então, seguro e borderless, ele não tem fronteiras. O Bitcoin é rede. Então, você, não importa se você está aqui com o seu Bitcoin, você amanhã leva ele no seu bolso. Eu vou ensinar como a gente faz isso para qualquer lugar do país. E se você quiser, você comunica ali na Receita Federal que você está saindo com seus milhões em Bitcoins no seu bolso ou não. O Bitcoin você já deixou guardado em nuvem, a sua wallet, e ela está sempre contigo. Tá? Como o Bitcoin é criado? Então, o Bitcoin é criado num processo chamado mineração. Uma analogia à mineração do ouro. O ouro, à medida que um quilo de ouro é encontrado na natureza, o próximo quilo se torna um pouco mais difícil de se encontrar. E assim sucessivamente. O Bitcoin ele simula isso no ambiente digital. A cada Bitcoin gerado num processo chamado mineração, o próximo Bitcoin ele vai ser um pouco mais difícil de ser encontrado. E isso é feito através de cálculo. No caso do Bitcoin, a busca é encontrar uma sequência de letras e números, uma hash, ou uma espécie de senha, que produz uma contrassenha. Quando alguém descobre essa senha que gera a contrassenha, ele ganha um prêmio. Esse prêmio, inicialmente, foi de 50 bitcoins. Mas como a gente vai ver, a cada 4 anos, mais ou menos, na realidade, a cada 210 mil blocos, esse prêmio ele é dividido pela metade. Então, quando começou o Bitcoin em 2008, o prêmio pela mineração era de 50 bitcoins. Quanto valia em 2008 bitcoins? Nada. Valia nada. Ainda assim, tinha gente que deixava o seu computador ligado produzindo isso, porque entendeu a tecnologia, entendeu a estratégia por trás e entendeu o que ia acontecer no futuro. Contrassenha, esse processo é conhecido como Proof of Work. Então, você tem que fazer um trabalho. Uma analogia que eu gosto de explicar a mineração é a seguinte: imagina que a gente tem um grupo aqui, não sei quantas pessoas temos nesse momento, de 20 pessoas. E eu vou dar para vocês um quebra-cabeça de 50 peças. Um quebra-cabeça. E vou falar o seguinte: vou dar R$ 50 para quem resolver esse quebra-cabeça primeiro. Imediatamente vocês começam a montar o quebra-cabeça e um de vocês vai terminar antes e vai levantar a mão. Terminei. Eu vou conferir se terminou mesmo. E se terminou primeiro, eu dou R$ 50. E uma moleza, quem não quer ganhar R$ 50 de graça para montar um quebra-cabeça, vocês vão conversar a respeito para outros amigos. E rapidinho vai ter mais 25 amigos montando quebra-cabeça para ganhar R$ 50. E mais gente. Pô, tem uma hora que ficou moleza. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o quebra-cabeça. Então agora não é mais 50 peças, são 100 peças, 200 peças, 1.000 peças, 1 milhão de peças. Aí eu quero ver. Isso que eu estou descrevendo é chamado o processo de
dificuldade de produzir o bloco. Então, à medida que tem muita gente fazendo, o quebra-cabeça aumenta muito. À medida que menos gente se interessa, tá muito difícil, tem 1 milhão de pessoas competindo para fazer esse quebra-cabeça. Eu não quero mais participar. Aí o próprio sistema ajusta e diminui o quebra-cabeça para que cada um consiga resolver o quebra-cabeça em mais ou menos 10 minutos. É assim que é programado o Bitcoin. À medida que novos blocos são produzidos, uma outra coisa. Quando um computador resolveu o quebra-cabeça e ganha o prêmio em Bitcoin, além do prêmio, ele pode escolher num pool, numa piscina, num lugar onde todas as transações de A para B, de B para C, de C para D, todas as operações de Bitcoin, as transferências de Bitcoins estão, e ele escolhe, dentre elas, quais ele quer colocar e produzir um bloco. Esse bloco, gente, é um arquivo texto, que tem a wallet numerada 1 enviou para o wallet numerada 2, que enviou para 45, para 68, para 76, e todos essas transações viram um arquivo texto criptografado, e o primeiro prêmio e cada uma dessas transações paga-se uma taxa. Então, o minerador, além de ganhar o prêmio do Bitcoin, ganha também todas essas taxas pagas. Lógico que quem pagar a maior taxa tende a ser colocado num bloco primeiro. A gente já vai fazer alguma operação de Bitcoin e vai ver como isso se dá. À medida que os novos blocos são produzidos, a dificuldade do bloco aumenta, fazendo com que seja computacionalmente mais difícil encontrar a próxima combinação. Além disso, ao longo do tempo, o prêmio pago ao minerador é reduzido num processo chamado halving. Divide pela metade. Então, começou dando 50 bitcoins. Passou 210 mil blocos, o prêmio caiu para 25. Passou 210 mil blocos, o prêmio passou para 12,50 bitcoins. Passou 210 mil blocos, caiu para 6,25. Nesse momento, o Bitcoin, posso estar confundindo, mas nesse momento o prêmio do Bitcoin é 6,25. Estamos a 30 dias aproximadamente de um halving acontecer. Então, daqui 30 dias vai completar os 210 mil blocos e o prêmio do Bitcoin passa a ser 3,12. Vou falar um pouquinho mais a respeito no próximo slide. Os dois efeitos combinados, dificuldade de calcular a hash e ganhar o prêmio, e a quantidade de prêmio sendo dividida ao meio, a cada 210 mil blocos, imita a escassez do ouro, por exemplo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é uma mineração de Bitcoin, tá certo? Cada quadradinho desse aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, conseguem. Cada quadradinho desse aqui é uma mineradora, é um computador especial feito para calcular o Bitcoin. Esse galpão aqui não dá para ver, mas ele deve ter pelo menos 1 quilômetro de tamanho. E lá dentro ficam milhares de computadores calculando. Uma vez é esse que ganha, uma vez é esse que ganha, e existem centenas de empresas ao redor do mundo competindo por isso, tá certo? E, em geral, o Bitcoin que é vendido ao mercado são os Bitcoins produzidos aqui, porque consome uma energia elétrica muito grande. E para pagar a conta de energia elétrica, essas empresas vendem os Bitcoins. Se o Bitcoin, vamos ver aqui no próximo slide, eu vou explicar. Se o Bitcoin vai diminuir pela metade o seu prêmio daqui a 30 dias, isso significa que o custo de produção vai dobrar. Porque agora eu vou precisar, para ganhar 6,25 bitcoins, eu vou precisar fechar 2 blocos.
Então, para eu pagar a conta de energia com a metade do prêmio, eu vou ter que dobrar o meu preço de venda, e são esses bitcoins que são disponibilizados ao mercado em geral, tá? Agora, Ricardo, eu tenho uma opinião um pouco contrária a essa percepção. Vou explicar esse gráfico aqui e vou na sequência, eu falo por que eu não acredito muito no halving. O Bitcoin começou aqui no bloco 1, bloco Gênesis, e premiou o minerador, o cara que fez o quebra-cabeça de 4 pecinhas, estava facinho naquele dia, ganhou 50 bitcoins. Não valia nada. E aí, 210 mil blocos depois, o prêmio caiu aqui para 25. Aqui é o prêmio, né? Que é quantos prêmios dá. Então, ele caiu aqui, ó, para 25 bitcoins. Aqui é a quantidade, na linha azul, a gente tem a quantidade de Bitcoin produzidos. Então, muito Bitcoin foi produzido no começo, mas cada vez mais em busca dos 21 milhões. Do lado de cá eu tenho 21 milhões de unidades. Então, muito Bitcoin foi produzido muito rápido no começo, mas à medida que o tempo passa, menos Bitcoins vão sendo produzidos. E tem que adicionar as pessoas. Adicionando pessoas, adicionando pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Na próxima eu prometo ter um ajudante. Então vamos lá. Para quem entrou agora, eu estou explicando o processo chamado mineração. Na verdade, eu estou explicando um conceito chamado halving. O halving diz que a cada 210 blocos do Bitcoin, o prêmio pago a quem faz o cálculo desses blocos cai pela metade. E se a gente observar, no início, como o prêmio era alto, 50 e 25, muitos bitcoins foram produzidos rapidamente. Mas à medida que o futuro chega, menos bitcoins vão sendo produzidos. No momento atual, a gente está por aqui, gente. A gente está nessa fase aqui, ó, 50, 25, 12, 6,5. A gente está mais ou menos por aqui. A gente teve 4 ou 5 halvings ocorridos até o presente momento. Estima-se que todo esse percurso aqui, ó, até a produção do último Bitcoin, vai levar 140 anos. Então, estamos vivendo um momento único. Por que eu não acredito tanto que o preço do Bitcoin tende a dobrar por causa do halving? O custo energético tende a dobrar, isso é verdade. Mas estamos hoje num momento em que 19 milhões dos bitcoins já foram produzidos. 19,3, se eu não me engano. A gente tem pela frente 1 milhão, 2 milhões de bitcoins. Por que deveriam os próximos 1 milhão de bitcoins a serem minerados impactar ou influenciar tanto no preço dos 19 milhões de bitcoins que já foram produzidos? Então, eu não concordo muito que isso realmente faz o preço dobrar. Por outro lado, eu entendo que o custo realmente dobra. E se você tem um custo em dobro, você não vai vender isso abaixo do seu custo. Então, é bem possível e bem capaz de sim que o halving empurre o preço do Bitcoin para cima. Além disso, existe o histórico, onde, em todos os momentos passados, pouco antes, e algo como um ano e meio depois do halving, o Bitcoin explodiu, e de novo a gente está há mais ou menos 30 dias de acontecer um halving. Como o Bitcoin é criado? Estima-se que os mineradores irão produzir o último Satoshi. O Satoshi é a menor parte do Bitcoin. É o 0,000000001. Isso é um Satoshi. No ano de 2140. A potência necessária para fazer esse último cálculo, dado o tamanho lá do quebra-cabeça que eu expliquei,
cara, vai fazer essa jornada, vai ser um quebra-cabeça de 1 bilhão de pecinhas. Vai ser uma jornada praticamente impossível. E no momento em que encerrou, que o Bitcoin não mais der prêmios aos mineradores, os mineradores vão ter que viver só das taxas de transação. Uma pequena cronologia do Bitcoin. No dia 31/10, foi o primeiro dia que o Satoshi Nakamoto, ele usou esse apelido, publicou um documento num grupo de criptografia explicando o desenvolvimento do Bitcoin. Pedindo ajuda, na verdade, para botar isso aqui em funcionamento. No dia 3 de janeiro, o primeiro bloco foi produzido. Na verdade, aqui é o primeiro bloco, exato. Não o primeiro Bitcoin, mas os 50 primeiros Bitcoins. Em 2010, em maio de 2010, uma pessoa estava com problema no cartão de crédito, ofereceu 10 mil Bitcoins para quem pudesse comprar 2 pizzas para ela. E nesse momento ele precificou 10 mil igual a $60 ele gastou nas pizzas. Então ele pediu, ele estava com problema no cartão de crédito, e aí ele foi num grupo de chat e falou, pessoal, quem pode pagar 2 pizzas para mim e em troca de 10 mil bitcoins? Então esses foram os bitcoins, mas nesse exato momento também o Bitcoin ganhou preço. 10 mil igual a $60. Imagina o cara que tem boa parte desses 10 mil bitcoins hoje em dia. Em 2013, o Bitcoin passou pela primeira vez a marca de $1.000. Em 2024, agora, o Bitcoin chegou muito perto de $74 mil. A primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em 2015. Eu paguei R$600. Eu comprei uma fração de Bitcoin e paguei R$600 naquela fração. Pô, vocês vão falar tudo, pô, o Ricardo tá mega, 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 mega milionário. Eu coloquei esses Bitcoins primeiros numa pirâmide e nunca mais os vi. E aí, eu não vou ter muito tempo hoje, eu estou correndo, mas fica uma provocação a vocês tentar identificar qual é o valor do Bitcoin. Não estou perguntando qual é o preço do Bitcoin, estou perguntando qual é o valor. O que é importante para o Bitcoin? O que o Bitcoin resolve? E isso tem a ver com valor, né? Vamos adiante. Vamos para o Ethereum. Segunda blockchain mais importante é o Ethereum, tá certo? Por que esse segundo é tão importante, tão interessante? Eis aqui o criador do Ethereum, o nome dele é Vitalik Buterin. Esse carinha aí, com 19 anos, iniciou o desenvolvimento do código do Ethereum. Dá um minuto. Iniciou o código do Ethereum. O Ethereum é uma rede muito diferente do Bitcoin. Embora ela também seja baseada em blockchain, descentralizado, transparente, minerável, descentralizada, ela possibilita uma coisa que chama contratos inteligentes, smart contracts. Chegou um professor aqui em CSM, depois a gente fala, professor CSM, se prepara aí para fazer a propaganda do seu curso, hein? No final da aula eu vou te dar um espaço. Smart contract. O que é um smart contract? Ele permite que qualquer pessoa com algum conhecimento de programação, hoje em dia o chat GPT faz sozinho, crie programas integrados à blockchain. E aí você não tem que confiar nas pessoas, você tem que confiar no programa. Então imagina que você tem que comprar um carro. E o carro, como que funciona hoje para você comprar um carro? Você leva o seu dinheiro no Pix e vai até o cartório com o atual dono do carro usado, no caso. Só depois que o cara registrou, carimbou, auditou, autenticou,
3 assinaturas, 2 vias, cópia do RG, CPF, tudo aquilo naquele livrão do belíssimo cartório, é que você faz o Pix e aí o documento está devidamente registrado no seu nome. O smart contract ele funciona, entre outras coisas, como um cartório eletrônico. E você não precisa confiar nas pessoas, você pode confiar nos algoritmos, nos programas. Ele possui uma EVM, uma Ethereum Virtual Machine. O Ethereum é uma espécie de computador em rede, onde a cada bloco computações são feitas. E todos os programas que estão na base do Ethereum processam informações. Se existe algo parecido com aquele filme Exterminador do Futuro 2, onde uma tecnologia ganha vida e não pode ser desligada, é o Ethereum. Já existe. Isso aqui não pode ser desligado. Várias ações e decisões e coisas estão sendo programadas dentro do Ethereum. E permite aplicações descentralizadas. A gente vai fazer isso na parte prática, eu não vou ficar muito na parte teórica aqui. O Ethereum ele é divisível em 18 casas decimais, para quem achava pouco 8 do Bitcoin, o Vitalik preferiu fazer com 18. E ele permite que outras redes, outros aplicativos interajam entre si. Eu vou dar alguns exemplos práticos mais para frente. Então, ele permite finanças descentralizadas. O Ethereum é amplamente utilizado para hospedar aplicativos financeiros descentralizados, incluindo empréstimos duplicados, trocas descentralizadas e muito mais. NFTs. Essa parte de trocas a gente vai fazer alguns exemplos. NFTs eu não vou abordar hoje. O NFT ele é uma espécie de criptomoeda única. Então, imagina que você vai comprar um relógio caríssimo. Não, um relógio de R$1 milhão. Não faço ideia do que significa um relógio de R$1 milhão, mas eu sei que existem. Imagina que você tem esse relógio roubado. Pô, chato, uma situação bem chata. Se você é uma pessoa legítima e alguém te oferece para comprar um relógio que vale R$1 milhão por 500 mil, imagine que se pudesse ser associado a esse relógio uma criptomoeda. E só o proprietário dessa criptomoeda atesta que aquele relógio é original. Então, na hora de você comprar um relógio de R$1 milhão, você vai ter que comprar o relógio e a criptomoeda, senão é evidente que você está fazendo uma operação fraudulenta. O NFT é um token não fungível. Fungível, né? Outra palavra desgraçada. Fungível vem do metal. O metal se funde. As moedas de metais se fungem. O dinheiro, eles se fungem. Quando o Pix de um mistura com o outro, aquilo ali, tanto faz o dinheiro de um de outro, ele é indiferente. Algo não fungível é algo que não se mistura, ele é diferente das outras. Tem aqui a referência à Mona Lisa. A Mona Lisa é um quadrinho que é algo não fungível, vale milhões, mas você não consegue misturar isso com outras obras de artes. Ela é separada, ela é algo diferente. Esse é o conceito do fungível não fungível. Fungível se mistura, não fungível não se mistura. Então, tudo que é único pode utilizar a tecnologia do Ethereum para criar em formas de NFT, por exemplo, ingressos de teatro, ingressos de cinema, voucher de locação do Airbnb. Uma hora você vai contratar o Airbnb, a sua chave do Airbnb vai ser um NFT. E ela é válido para aquela porta naquele momento, naquele horário. Personagens de videogame. Quem gosta do jogo GTA, né? Tem um jogo de carrinho, armas, esse tipo de coisa. Você vai poder aperfeiçoar o seu personagem, adquirir bens para o seu personagem, um carro super especial que corre super rápido,
E no momento que você não quiser mais utilizar esse carrinho, você vai poder vender em forma de NFT para outro usuário. O mais legal disso tudo aqui, pelo menos do meu ponto de vista, gente, não é simplesmente comprar isso aqui e ganhar dinheiro. É você entender a tecnologia e desenvolver soluções, e desenvolver produtos e serviços utilizando isso aqui. Isso aqui é de uma genialidade incrível e é dado para a gente, é gratuito. É só a gente fazer bom uso. O que vai determinar o quão bem ou mal você vai fazer o uso disso é a sua criatividade. Lógico, ganhar dinheiro, comprar, vender é muito legal. Agora, fazer o uso da tecnologia é muito mais interessante. Diferente do Bitcoin, o Ethereum não tem um limite fixo de quantidade que vai existir. Significa que ele é inflacionário, ele aumenta a sua quantidade numa ordem aproximada de 2% ao ano. Entretanto, algumas atualizações recentes mudam essa dinâmica e passa a permitir que ele seja não só inflacionário, como deflacionário. Vai depender do minerador. Na hora que o minerador fechar o bloco, ele vai falar se ele quer aumentar a quantidade de Ethereum ou até mesmo reduzir a quantidade de Ethereum existente. Quanto menor, em tese, maior o preço. A dificuldade de mineração do Ethereum é ajustada automaticamente para que um novo bloco seja adicionado a cada entre 10 e 20 segundos. Enquanto o bloco do Bitcoin ele é fechado a cada 10 minutos, o bloco de Bitcoin, o bloco do Ethereum, ele é fechado a cada 20 segundos. A gente vai fazer alguns exercícios com isso também. Galera, aqui é para falar de outras redes. Existem outras redes e outras criptomoedas. Existem milhares de criptomoedas no presente momento. 98% delas devem ser pura merda. Lixo. Não serve para nada. É fraude. Serve para roubar as pessoas. Entretanto, algumas delas, eu diria que 1 ou 2% delas, são de fato interessantes do ponto de vista tecnológico. E essas moedas, interessantes do ponto de vista tecnológico, são as que eu acredito que têm algum futuro. Adicionando pessoas. Depois eu passo o slide, a turma faz a leitura. Eu quero muito chegar na parte prática, porque eu acho que a maioria de vocês está aqui para entender a parte prática. Mas, de qualquer forma, eu vou brincar um pouquinho com essas moedas aqui, já já. Um conceito interessante que eu não falei ainda do Ethereum. O Ethereum também permite que você crie sua própria moeda. Se ela tiver alguma utilidade, essa moeda pode ter algum valor. Então, utilizar o Ethereum para criar suas próprias moedas é possível. Adicionando pessoas. Existe um conceito muito legal, muito importante. Esse é muito importante, atenção a todos, que é chamado stablecoin. Stablecoin, stable de estabilidade, coin de moeda, moedas estáveis. O que é uma stablecoin? É uma moeda que ela é equiparada, ela tem um valor estável, semelhante ou lastreada em outra moeda. A mais comum, a mais conhecida é o Tether, que o código dela é o USDT. É uma das stablecoins mais populares e é lastreada, entre aspas, eu vou já explicar isso entre aspas, em dólares americanos, com o objetivo de manter o valor de 1 para 1. A primeira moeda, a primeira stablecoin que inventaram dentro do Ethereum foi o Tether, o USDT. Como que funciona isso? Você depositava dinheiro numa determinada conta em dólares, essa empresa, que é uma empresa privada, emitia tokens no Ethereum. E aí depositaram lá $1 bilhão e ele gerou 1 bilhão de Tethers. E esse Tether, por circular em ambiente digital, facilita a vida. Porque você não precisa mais ficar sabendo a cotação de um Bitcoin. Agora você sabe que essa moeda vale $1. Então, se você tem que fechar negócio com alguém em outra
cidade, em outra praça, em outro país, agora você pode ter o dólar como unidade de medida. E ela é estável, e ela é segura, e ela é descentralizada. Entretanto, eu coloco o Tether como lastreada entre aspas, porque já aconteceu, vejam só vocês, de gerarem Tethers sem o devido lastro. E foi num desses momentos em que o Bitcoin explodiu de preço que essa tal empresa Tether gerou e cunhou centenas de milhões de bilhões de dólares em tokens. Imagina que legal você poder gerar 1 bilhão de dólares em tokens sem ter o devido lastro no banco. Pois é, esses caras conseguiram isso no momento de faroeste, bang bang do criptomoeda, mas no segundo momento o Fed foi lá, bateu, vou prender todo mundo, vamos acabar com essa bagunça. E aí os caras deram uma maneirada, vale a pena ver a história do Tether. É uma moeda muito interessante, muito útil, mas nem tão confiável assim, ao meu ponto de vista. Vai ter quem defenda, vai ter quem apedreje. Eu uso bastante, mas eu não fico dormindo em cima disso. Uma segunda stablecoin que eu quero trazer para vocês é, inclusive, de uma empresa, de um brasileiro, que ele era um dos responsáveis pela área jurídica da Brasiliex. Ele foi para a Suíça e criou uma stablecoin efetivamente lastreada na Suíça. Então, para essa moeda que chama SCB, sim, ela reflete $1 no banco na Suíça, pela legislação suíça, pelas auditorias suíças, alto nível de compliance e confiança. Se eu preciso guardar dinheiro em criptomoeda que eu não quero que fique exposto à volatilidade, eu utilizo a stablecoin. Ela tem para vender no mercado Bitcoin, no Brasil, e alguns outros caminhos que eu também vou ensinar aqui, logo mais. Uma outra stablecoin muito interessante chama DAI. O DAI é uma stablecoin um pouco diferente, ela é algorítmica. O que significa isso? A própria produção e queima delas se dá por um software confiável. E ela tem Ethereum como lastro. Então, imagina que eu pego um Ethereum que vale $2.000 e coloco dentro do sistema DAI. Automaticamente, ele prende esse Ethereum lá dentro e gera 2.000 DAIs. Imagina que o Ethereum subiu, foi a $3.000. Ele automaticamente gera 3.000, mais 1.000 DAIs. De uma forma um pouco mais complexa que isso. Mas, diferente de uma stablecoin de uma empresa, ela é uma stablecoin gerada e gerenciada por um software. A última stablecoin que eu vou explicar aqui chama Pax Gold. Ela reflete o preço do ouro. E ela tem o lastro, diz que tem, eu não conheço a empresa, não boto minha mão no fogo. Exatamente, para cada uma onça de ouro, existe um Pax Gold emitido pela legislação americana de estado de Nova York. Legislação americana e legislação suíça são diferentes de outras legislações em países esquisitos. Eu nem faço ideia de onde ficam os fundos do Tether. Tá? O DAI é algoritmo, é na própria blockchain. A stablecoin eu sei que está lastreada na Suíça, e o Pax Gold, em tese, eu confio no Pax Gold pela legislação de Nova York. Só uma carinha do Tether, uma carinha da stablecoin, o Pax Gold. Atual momento do mercado.